A morte do monge e o combate iraní. No dia 22 de outubro de 1912, um dia comum, um grupo de seguidores do monge José Maria, curandeiro, considerado santo por milhares de caboclos, em um sertão catarinense, foi atacado em Irani por milhares de paranaenses. O combate teve resultado surpreendente. Apesar de estarem em inferioridade numérica e mal armados, os sertanejos repeliram o ataque, mas devido à batalha, o monge foi morto. O combate de Irani entrou para a história como o estopim da guerra, que entre setembro de 1913 e os meses finais de 1915 mobilizou parte significativa do exército brasileiro para enfrentar o Exército Encantado de São Sebastião, no sertão de Santa Catarina. O Exército Encantado de São Sebastião. O Exército Encantado de São Sebastião chegou a ter 10.000 homens, mulheres e crianças em suas fileiras. Eram caboclos mal armados, mal alimentados e submetidos a uma epidemia de tifo. Mesmo assim, dominaram o território com cerca de 10.000 km². Atacaram e incendiaram diversos povoados da região e resistiram por aproximadamente 2 anos às forças militares. Há diferentes motivos que provocaram a guerra. Havia desde meados do século XIX uma disputa de limites territoriais entre Santa Catarina e Paraná. Essa questão provocava tensão sobre as posses de terras entre os habitantes do território, que dividiam-se entre pró-catarinenses e pró-paranaenses. As autoridades envolvidas na questão do limite ignoravam as condições do povo que vivia no território. A construção de uma ferrovia entre São Paulo e Rio Grande do Sul teve como consequência a expulsão de milhares de pessoas de suas terras, consideradas devolutas e entregues à empresa construtora. Como agravante, a ferrovia pertencia ao maior conglomerado estrangeiro em atuação no Brasil à época, que usava milícia própria formada por pistoleiros contratados para expulsar os sertanejos. Os militares da nascente pública estavam baseados nos estados de Santa Catarina e Paraná. Os estados deixaram de lado suas disputas territoriais e uniram forças contra os rebeldes, bem como os conglomerados proprietários das ferrovias. A aliança entre os estados e as economias poderosas era impossível de quebrar, e os rebeldes enfrentaram um inimigo com recursos limitados e um desejo de guerra total. Era apenas uma questão de tempo. A guerra terminou com a supressão completa da revolta e a destruição de toda a residência. Poucos meses depois, os estados de Santa Catarina e do Paraná concordaram com os limites territoriais. Nas décadas seguintes, o sertão foi cada vez mais ocupado e desenvolvido. Um século depois, a região formou uma economia moderna e globalmente integrada que representava um dos centros agroindustriais mais importantes do Brasil. Ficou as marcas de sangue e uma história complexa que precisa ser refletida por todos.